Bom dia. Falando acerca de língua portuguesa, será que frase e oração são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? É o que vamos ver agora. Frase e oração são coisas diferentes. O que é frase? Frase é qualquer enunciado com sentido completo que contém verbo ou não. Já oração é qualquer enunciado com sentido completo que contém verbo. Então veja aí a diferença. Para que haja frase, pouco importa a existência do verbo ou não. No fundo, todos os enunciados com sentido completo, todos, são frases. Todos. Já a oração é apenas aquele enunciado com sentido completo que contém verbo. Então vamos aqui a diferença. 4 exemplos aqui, 4 enunciados. No primeiro, temos: que belo dia. Existe verbo aqui? Não existe, não é? O que não é verbo, o belo não é verbo, dia não é verbo. Não existe verbo aqui neste enunciado, que tem sentido completo. A gente entende o recado. Já que não existe verbo, então aqui não é oração, porque para que haja oração é preciso que exista verbo. Aqui não é oração, mas é frase, porque a frase é qualquer enunciado com sentido completo, com verbo ou não. Entendeu? Então aqui é apenas frase e não oração. No segundo exemplo, mulher linda, inteligente e culta. Existe verbo aqui? Não. Mulher não é verbo, linda não é verbo, inteligente não é verbo, culta não é verbo. Então aqui não existe verbo. Já que não existe verbo, então isso aqui é apenas uma frase e não uma oração. No terceiro exemplo, cheguei. Cheguei é verbo. Eu cheguei. Verbo chegar. Logo aqui existe um verbo. Se existe um verbo, isto aqui é uma oração, porque existe o verbo. E também uma frase, porque frase é qualquer enunciado com sentido completo, com verbo ou sem verbo. Já no quarto exemplo, Paulo morreu. Existe verbo aqui? Existe o verbo morrer. Morreu. Paulo morreu. É verbo. Se existe um verbo aqui, neste enunciado, isto aqui é uma oração. E é frase? É, porque frase é todo enunciado com sentido completo, com verbo ou sem verbo. Então, todos estes exemplos aqui são frases. São frases. Agora, oração, aqui só há 2. Cheguei, porque existe verbo, e Paulo morreu, porque existe verbo. Já nas 2 primeiras, apenas frase, porque não existe verbo. Não existe verbo, é frase. E aí por diante, entendeu? É bem simples, não é? É por isso que se diz que toda oração é uma frase, ó. Toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. É correto essa afirmação. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Ó, aqui está o exemplo, ó. Cheguei é oração. Também é frase. Toda oração é frase, ó, porque tem sentido completo. Com verbo ou sem verbo, é frase. Aqui, ó, oração, frase. Mas aqui, ó, a frase, aqui não há oração. Que belo dia, não há verbo, não há oração. Então aqui, ó, é uma frase, mas não é uma oração. Agora, quando há oração, há frase. E quando há frase, nem sempre há oração. Muito obrigado.